ao arrepio da lei, rasgando uma vez mais a Constituição, ignorando a necessidade de ter que passar pela PGR, o ministro Barroso solicitou ao seu colega Alexandre de Moraes que inclua o presidente Jair Bolsonaro no inquérito das fake news, o famoso inquérito do fim do mundo. Respondendo a uma pergunta minha no Jornal da Manhã dessa terça, o senador Marcos Rogério subiu o tom. Estamos diante de uma agressão sem precedentes à Constituição, uma agressão ao devido processo legal. Sou um crítico do inquérito das fake news desde o seu nascedouro, porque ele já nasceu errado. O que nasce errado não termina certo. O senador acrescentou: são arbitrariedades e ilegalidades que continuam acontecendo com relação ao presidente da República. Isso me parece o ápice das barbaridades, o ápice das ilegalidades. Se querem processar o presidente, que o façam seguindo o devido processo legal. Leandro Ruschel disse: soltaram o maior ladrão da história e líder da implementação de ditaduras no continente, enquanto querem prender o presidente, que não roubou nada e que defende as liberdades individuais diante da escalada de arbitrariedades, sob a desculpa da pandemia. Ruschel comentou ainda: o presidente da República passou a ser alvo de investigação dentro de um inquérito inconstitucional aberto de ofício pelo Supremo, sem nenhuma participação do Ministério Público. Chegamos nesse ponto. Ruschel antecipou o próximo ato dessa ópera bufa. Depois de colocar o presidente da República em inquérito aberto de ofício, sem participação alguma da PGR, como prevê a lei, só está faltando mais um ato para a coroação da nossa democracia iluminada: a cassação do presidente por mero despacho. Alguém duvida? Alguém ainda ficaria surpreso? Teoria da conspiração? Paranoia? Sei. Kim Paim comentou: a imprensa isenta celebra mais um golpe para ajudar a eleger Lula em 2022. Ele escreveu: derrubar Bolsonaro no tapetão é a coisa mais horrorosa e abjeta que existe. Soltaram Lula, tornaram ele elegível, não querem transparência nas eleições e ainda querem remover Bolsonaro à força? Que país é esse? Cláudia Wilde desabafou: a máxima toga dobrou a aposta na lambança inconstitucional. Ex officio criou mais um monstrengo ilícito, agora contra a autoridade máxima do Executivo, o presidente da República. Mais uma violação afrontosa, não há mais sistema acusatório ou ordem jurídica no país. Há o vale tudo. A mineira Bárbara do canal Te Atualizei resumiu o absurdo. Pegaram Lula, multicondenado, resetaram o julgamento de seus crimes e o tornaram elegível. Agora, como o impeachment de Bolsonaro não sai no Congresso, CPI virou piada, o povo encheu as ruas, restou apenas torná-lo inelegível, com Lula e terceira via, entre aspas, para disputar 2022. O empresário Otávio Facuri, o Faca, questionou: Constituição? Ainda existe uma Constituição? Guilherme Fiuza foi assertivo. Barroso diz que o anseio democrático por eleições limpas é ameaça autoritária. Só dá para dizer isso fingindo que não viu pelo menos 3 coisas: o laudo da Polícia Federal sobre as urnas inauditáveis, o país nas ruas pelo voto auditável e a sua própria corte reabilitando eleitoralmente um ladrão. O secretário nacional de Incentivo à Cultura, André Pociúncula, alertou: quando o presidente da República é criminalmente perseguido através de instrumentos jurídicos completamente contrários à ordem legal vigente, por defender o ideal da soberania popular, então já não sei mais que tipo de pensamento eu posso externar em público. E quando pessoas não sabem que tipo de pensamento podem ter em público, então só lhes restam 2 escolhas: escravidão ou liberdade. A juíza Ludmila Lins Grilo, especialista na área, pontuou: repitam comigo, a Constituição não permite que juízes abram inquéritos criminais. Quem abre é a polícia ou o MP. Mais uma vez, juiz não pode abrir inquéritos criminais. O deputado Paulo Eduardo Martins foi mais econômico nas palavras, mas sintetizou bem a realidade. A lei agora é lenda. O procurador de Justiça, Marcelo Rocha Monteiro, escreveu: é interessante observar como no Brasil de hoje
ofensas, algumas pesadíssimas, do tipo genocida, nazista, etc., a determinada autoridade, são consideradas como exercício do direito à livre manifestação, ao passo que críticas a outras autoridades são rotuladas, geralmente pelas próprias autoridades criticadas, de ataques antidemocráticos às instituições. O Estado sou eu. Paulo Filipos, ex-MBL, lembrou da ameaça de Dirceu para contextualizar a decisão. Num ato absurdo, ignorando o ordenamento jurídico brasileiro, os ministros indicados pelos corruptos petistas querem instrumentalizar a instituição do TSE e STF para tornar inelegível o presidente Bolsonaro. Vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Zé Dirceu. Paulo Briguet foi sucinto, mas direto ao ponto. Ao investigar o presidente da República por conta própria, sem o menor amparo da lei, a dupla Barroso-Xandão está destruindo o que resta da democracia brasileira. Adrilles Jorge justificou a total falta de confiança que temos no sistema. Imagine um juiz que torce contra o julgado. Com apoio da imprensa, deturpa os fatos do julgamento, compra os votos do júri e libera um bandido sentenciado pelo ódio que tem de um julgado. Esse juiz é nossa justiça eleitoral. Se você confia nela, boa sorte. Roberto Mota, fundador do Partido Novo, que despertou para a postura de cacique de João Amoedo lá atrás, demonstrou otimismo apesar de tudo. O Brasil já passou por altos e baixos inúmeras vezes. Já perdi a conta de quantas vezes andamos pelo Vale das Sombras. A profissão dos picaretas e bandidos é criar a sensação de desespero. Não se entreguem nem se rendam. Resistam. As forças do bem estão se movimentando. Já Amoedo aplaudiu a decisão esdrúxula. O TSE cumpre o seu papel e não se intimida frente às ameaças e ataques de Bolsonaro. Amoedo virou um golpista sem pudor. Qualquer um que continuar no seu partido e tem dono, depois disso, é cúmplice e não terá mais o respeito dos patriotas. A jornalista Eliane Cantanhede festejou. Luiz Roberto Barroso arrasou, um estadista em defesa da democracia, das eleições, da humanidade e dos princípios. O site Senso em Comum rebateu. Se ele é estadista, ele não pode fazer parte da Suprema Corte. Do contrário, teremos uma ditadura. Diogo Mainardi, do Antagonista, celebrou a possibilidade de, no tapetão, o TSE tornar Bolsonaro inelegível e concluiu como um confesso golpista. O voto não salva uma democracia. O que salva uma democracia é a sua capacidade de expurgar os golpistas. É preciso afastar Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto e torná-lo inelegível. Para o nobre fim de livrar o Brasil do Bolsonaro e salvar com isso a democracia, vale tudo, inclusive destruir a democracia e ignorar os votos. O jogo nunca esteve tão escancarado e não dá mais para ignorar o que se passa em nosso país. Há um golpe em curso e ele não vem de Bolsonaro. Tudo o que ministros supremos tinham que fazer era dizer: sou sempre um defensor da Constituição e vou zelar pela nossa lei máxima. Ponto. O fato de que nenhum deles diz ou consegue dizer isso, mas citam ONU, OMS, democracia, vidas, justiça racial, etc., diz tudo o que você precisa saber sobre esse Supremo. Defender a Carta Magna não é e nunca foi sua prioridade, nem de perto. Ninguém mais pode fingir que não sabe o que está acontecendo. O STF vem trabalhando para tirar Bolsonaro do poder e colocar Lula de volta novamente lá. E se isso não é golpe, eu não sei mais o que seria um golpe à democracia.